Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Não repara não que ao vivo é assim. Quando a coisa é para ter um conteúdo legal, parece que tem uma coisa que sempre atrapalha, não é? Bom, vou colocar essa armadura aqui para ajudar. Pronto, assim. Como é que fica aí? Enfim, olha. Enquanto você vai assistindo aí, eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Pelo celular, que não é um celular de qualidade, e eu vou pedindo aí perdão e desculpa. Mas vamos tentar aí fazer uma transmissão agradável e que possa ajudar muito as mães. As mamães, mesmo que sejam as mamães da psique, as mamães da mente, as mamães do coração. Deixa eu só tentar compartilhar aqui. O Facebook não está deixando eu compartilhar, não é? Mas vamos dar uma olhadinha. Ver se vai abrir aqui ou liberar para algumas pessoas. É o Facebook, é o YouTube, é uma luta. Se continuar assim, acho que eu vou acabar desistindo, né? Eles vão me ganhar pela força, vou acabar desistindo de fazer live e tal. Tá vendo? Eles não deixam. Eu quero compartilhar com as pessoas, eles não permitem. Não aparece nada, não aparece ninguém. E eu não consigo compartilhar com as pessoas. Eles bloqueiam mesmo. Mas sabe o que é isso, gente? Na verdade, o mundo de hoje, esse mundo de cybernet, sabe? Minha esposa tá aí. Eu não consigo compartilhar a minha. Mas com as pessoas. Ah, apareceu, perdão. Mas esse mundo de hoje, o que vale mesmo é a grana, é o dinheiro, né? Então você pode estar aqui no Facebook falando um monte de besteira, um monte de nojeira, né? Você pode estar aqui fazendo apologia a racismo, apologia à droga, mostrar revólver, tráfico, né? Você pode fazer um monte de coisa aqui, não tem nenhuma punição. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa sociedade, o brasileiro, ele é atraído por desgraças, por coisas ruins e tristes. Esse é o grande marketing que as emissoras de TV usam. Você pode ver os programas da Globo. Play Plus, não sei o quê, é isso e aquilo. Né? Todas as ferramentas que ela usa para divulgar suas novelas, séries, minisséries, só tem desgraça, traição, morte, mulher matando marido para pegar o dinheiro, filho, aquela coisa, a traição, adultério, é só isso que tem. Depois não quer ser chamado de Globo Lixo, né? Enfim, não tem uma grade de programação bacana, legal para a família, para desintoxicar as pessoas da violência, do ódio familiar, das tramas, da maldade, da ganância. Não tem. Isso não tem. Isso é fato, tá? Não existe, né? E assim anda o mundo, né? Esse mundo maldoso, sujo, imoral, esse mundo indecente, hipocrisia, mundo de hipócrita que a gente vive. Enfim. E aí, quando a gente vem trazer um material, quando vem trazer um material bom, um conteúdo bom, né? Humano, que ajude, que traz união, família. Ah, que assunto chato. Mas quer ficar assistindo lá o Datena, o Bate, quer ficar assistindo os emissários, quer ficar assistindo os pregadores, os missionários do inferno. Tráfico, roubo, morte, assassinato, essas coisas. Eu acho que a sociedade não merece e não precisa dessas coisas, né? A sociedade precisa ser de
uma injeção de coisas virtuosas, mensagens, mesmo que subliminares, mensagens, filmes, novelas, notícias boas de saúde, de união, de paz, de perspectiva, de fé, de um mundo melhor, de uma família melhor. Obrigado, Miriam. Então hoje eu quero começar a falar com você sobre essa onda de bebê reborn. O que é isso? Como surgiu isso? Para que isso? Olha só, a palavra reborn, não é? Ela é uma palavra de origem inglesa, que significa renascido ou nascido de novo. E esse renascido ou nascido de novo, você que passou pelo ritual, né, cristão, pelo ritual evangélico, já ouviu esse termo, renascido ou renascido de novo? Olha a Anne Vergastas aí, também é uma bênção de Deus. Anne Vergastas é uma mulher muito abençoada pela espiritualidade, não é? É a minha intercessora lá do Rio de Janeiro, uma mulher abençoadíssima. Somando a minha esposa Miriam, também está sempre comigo, buscando e orando a Deus. Bom dia, Ana. Então, a gente vai falar sobre esse termo, né? Reborn. Por que esse termo reborn veio à tona agora? É um termo em inglês. Significa renascido, ou renascer, ou nascido de novo. Olha a profundidade desse termo. Mas veja como a indústria dos artesãos, a indústria das bonecas, dos bonecos, ela é oportunista. Eu vou explicar para você por que ela é oportunista. Daqui a pouquinho você vai saber. Então, esse termo do inglês para o português, renascido ou nascido de novo, não é? E frequentemente usado em contextos espirituais, emocionais ou até literais, para indicar até um novo começo, uma transformação ou um renascimento. Lembra o que eu falei? Esse termo é muito conhecido, quem passa pelo ritual do batismo, a pessoa adulta, né? Nas igrejas evangélicas e em outras religiões também. A infância deveria ser Deixa eu sinônimo só... de brincadeiras. Pronto. Mas para muitas Olha lá, crianças, aí vem o comercial. é bem diferente. Isso é ditadura, né? Do YouTube, tudo não tem lugar. Você não tem, tudo você tem que pagar. Se não pagar, você não tem um fundo musical inteiro. Eles vão cortando, de propósito, tá? Mas vamos lá. Tem alguns exemplos aqui, assim, né, de frases que vai destacar o termo reborn, não é? Por exemplo, depois do acidente, ele renasceu. Quem nunca ouviu uma frase dessa? Ou aquela pessoa passou por uma experiência quase morte, né? EQM lá no hospital, teve uma parada cardíaca, ou foi atestado óbito, e depois ele voltou e contou histórias maravilhosas do mundo espiritual. Isso é uma experiência quase morte, não é? E aí diz assim, depois do acidente, ou depois que sofreu um acidente gravíssimo, também teve uma experiência espiritual fora do corpo, como aquele filme A Cabana, depois do acidente gravíssimo que aquele pai teve, não é? Quando ele estava indo em busca para tentar achar alguma pista, alguma resposta nas montanhas, né? Naquela sua caminhonete, a sua filhinha que foi assassinada e tal. E aí ele tem um acidente, o carro para no trilho do trem, o trem esbagaça o carro dele, ele quase morre, fica acho que 3 anos em coma, né? Ou 3 meses, 3 anos, e ele tem muitas experiências com a espiritualidade. Tem um livro, um best-seller, também tem um filme que é muito bonito. Levei minha filha para assistir, foi muito emocionante, né? Ele tem aquela experiência. Então, por isso esse termo reborn, ou reborn do inglês para o português, renascido ou nascido de novo. Depois do acidente, ele renasceu ou ela renasceu. Também pode ser aplicado, a cidade renasceu após
anos de decadência, né? Vem um governo novo, muda a cidade para melhor, né? No contexto espiritual, ele se sentiu renascido após o retiro nas montanhas. Tem pessoas que têm um outro norte de vida, uma outra visão de vida, quando ela se agrupa ou vai por um retiro espiritual, seja evangélico, seja de origem de matriz africana, seja lá na mata, na Amazônia, seja participando do chá do Ayahuasca, sei lá, as pessoas têm as suas experiências, não é? Também não estou fazendo apologia ao Ayahuasca, enfim, não estou fazendo apologia a essa substância que se toma de raízes de árvore, né? Que causa algumas alucinações e para algumas pessoas experiência espiritual. Mas a pessoa tem uma experiência e aí muitas pessoas voltam uma outra pessoa renascida, transformada, mais espiritualizada, mais ligada à natureza, mais ligada a mentores da natureza, enfim. E a pessoa muda, né? Enfim. E também no sentido pessoal de mudança de vida. Depois de largar o emprego e mudar para outro país, ele agora é como se tivesse renascido um novo homem. Muitas vezes as pessoas se dão bem, se identificam com uma nova casa, um novo bairro, um novo estado, um novo país e também um novo emprego, não é? E a pessoa para e pensa, poxa, se eu soubesse que essa era a minha área, a minha profissão, a minha vocação, olha só, eu renasci, sou uma outra pessoa agora. Ou quando há migração de uma religião para outra, por que eu não entrei nessa antes? Que maravilha, tudo bate com a minha visão. Acontece muito isso, e é normal, é natural. São também mecanismos, são também conduções espirituais, porque a espiritualidade sempre quer ver o bem de cada um, né? Somos nós, homens, que complicamos muito a cabeça das pessoas. No sentido filosófico, a palavra reborn ou reborn, não é? Você vai ver lá na mitologia grega, né? Mitologia, filosofia da ave que renasce das cinzas, não é? Das cinzas do seu passado, ele ou ela renasceu. Filosoficamente falando, né, existe aquelas pessoas que são esquecidas pelas outras, passa por uma situação muito complicada, de muita dor. Muitas pessoas se afundam no abismo, abaixo do fundo do poço, em drogas, em prostituição, no mundo do crime, não é? E para muitos, não é? Essa pessoa, ela se torna marginalizada, segregada, desprezada. Ninguém quer mais falar o nome dessa pessoa, ninguém quer mais saber dessa pessoa. Mas o único interessado em uma alma que está disposta a se arrepender e a mudar de vida é o Pai das Luzes, é a espiritualidade. E por isso que Yeshua, Jesus disse, Mateus 6, na oração universal, quando vocês quiserem falar com um Deus. Não é o Deus da Universal, não é o Deus da Mundial, não é o Deus da Igreja Católica e nem da congregação. É o Pai de todos, o Pai Celestial, é Deus. Um ser que não se compreende com a lógica humana, nem com as teologias humanas. É um ser que não dá para pegar e registrar firme em nenhum cartório ou patentear. É meu. Esse é meu Deus e é assim. Não. E Jesus diz, quando você quiser falar com Deus, com o Pai, você não vai nem no templo, nem na sinagoga. Você não vai procurar nem o sacerdote, nem o sumo sacerdote, não. Você vai procurar Ele, em espírito e em verdade. E dentro do seu quarto, dobra o seu joelhinho lá na cama, e no silêncio da sua alma, confesse a Ele, fale com Ele, exponha a Ele as suas dores, suas angruras, seus traumas, seus sentimentos, porque só Ele, Deus, tem a capacidade inumana, sobrenatural,
de entender as suas dores, te perdoar e te levantar. Então, às vezes, a gente dá aquela pessoa como desaparecida, como morta ou inválida. Isso aí não tem mais jeito. De repente, a pessoa renasce das suas cinzas, não é? De repente, a pessoa, ela renasce lá do mundo em que ela estava. A pessoa estava lá na Cracolândia. Isso aí já era, deve ter morrido já. Daqui a pouco a pessoa volta bonita, com a pele bonita, restaurada, transformada, trabalhando, mudada. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e todo mundo tem uma oportunidade de vida, de resgate, de transformação nessa vida. Eu acredito que hoje o Espírito Santo, pela palavra, acredito que hoje as entidades, os anjos, os mentores espirituais de luz, os servidores da espiritualidade, também estão já preparados e prontos para aproveitarem esse momento oportuno e também mudar a sua vida, tá bom? Muito bem. Religião, ele renasceu pela fé e pelo batismo. Sentido figurado, o antigo teatro renasceu como um cinema moderno. Bom, então só aqui você vê, não é, as diferentes aplicações da palavra reborn, renascido ou renascer. Muito bem. Eu quero nesse momento falar com você. Quem puder me ajudar, compartilhe, por favor, porque estão proibindo muito aí para que eu não tenha mais inscritos no Facebook e nem no YouTube. Eu acho isso uma maldade, uma baixeza de espírito muito grande. Mas vamos ao que nos interessa. Eu não quero mais perder o meu tempo. Mostrando os erros de fulano, ciclano, olha o que estão fazendo, roubando vocês. Porque as pessoas são livres, estamos num país democrático, num mundo democrático. Se fulano é perverso, se fulano é malandro, é sem vergonha, ele está mentindo, você sabe que está mentindo e você vai lá, é porque você gosta. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, os meus milésimos segundos de vida que a espiritualidade me dá, para ficar tentando convencer você de nada. Quem tem que convencer você é a espiritualidade, é a palavra. Se você não quer ouvir a espiritualidade e nem a palavra, aí é um problema teu, não é? Então vamos ocupar o tempo falando de amor, de compreensão, de igualdade, de misericórdia, de bondade, de regeneração, de restauração, de transformação, de vida, que é isso que todos nós precisamos. Bebê reborn versus órfãos. Será que vai ser pesada essa mensagem para as mamães? Não vai não, mamãe. Eu te garanto. Fique em paz, tá bom? Vamos lá. Uma das maiores dores de uma mulher, mãe, é a dor de perder um filho. Por aborto involuntário, por aborto espontâneo. Não é por aborto induzido, não. Se bem que tem muitas mulheres que sofrem, se arrependem depois. Não é o aborto provocado que eu estou destacando. É aquele aborto que a pessoa só vai descobrir depois por um probleminha de saúde, por um útero infantil, aquela coisa, tá bom? Ou por nervosismo, por agressões verbais, o clima, a estrutura, a energia do seu lar, do seu parceiro, do seu relacionamento, brigas, discussões e até agressões físicas, né? Nervosismo. Bom, uma das maiores dores de uma mulher mãe é a dor de perder um filho, por aborto ou pós o nascimento, por alguma patologia genética, né, etc. Enfim, gente, perder um bebê mexe e mexe muito com toda a estrutura da mulher. Olha só, vem cá. A mulher, quando perde um companheiro, ou quando esse companheiro morre, ou quando esse companheiro vai embora, Deus não dá, acabou, para a mulher já é extremamente difícil e complicado. Para algumas é um alívio, uma libertação, uma resposta de Deus. Mesmo assim, o tempo de convivência fica assim, como que maturando aquela coisa, fica na cabeça,
por causa do tempo, o costume de levantar cedo, aquela coisa. Então, só aí a mulher já fica abalada, sabe? Agora você imagina a mulher perder um filho, um bebê. Por isso que eu falo, vamos com cuidado nessa história de reborn, não é? Vamos tratar com seriedade, com carinho. Eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, mas eu sou da saúde também e já tratei vários pacientes. Vários pacientes com esquizofrenia, com Alzheimer, vários idosos, né? Vários pacientes autistas, síndrome de Down, vários pacientes com limitações, com suas condições. E muitas vezes não são eles que têm que entrar no nosso mundo. A grande maioria. Somos nós é que temos que entrar no mundo deles para entender um pouco mais, para nos ressignificarmos um pouco mais, para nos elevarmos um pouco mais. Ou você acha que eu e você, ditos normais, somos perfeitos? Será mesmo? Então vamos com calma. Aí, você não está vendo nenhuma mãe sob o efeito do reborn, matando pessoas, traficando drogas, roubando, furtando, traindo, adulterando. Então, vamos com muita calma, ok? Mas vamos lá. Enfim, perder um bebê, um filho, ainda no ventre, no útero, mexe muito com toda a estrutura da mulher. Afinal, foram 9 meses, né? De expectativa, lutas, cuidados, pediatras, consultas, idas e vindas no pré-natal, ouvindo o pezinho mexer, o coraçãozinho bater, as ultrassom, né? Sonhos, escolhas do nome, peças de roupas, berço, chá do bebê, o shabat, decoração do quarto, etc. Olha como mexe com a imaginação futura, a psique e as emoções, a parte psicológica, enfim. E de repente, esse sonho acaba com o interrompimento. O interrompimento daquele serzinho lá. O interrompimento daquele serzinho lá dentro, né? Da comunicação, do diálogo, da fala, do carinho, né? Da mamãe, do papai também. Acaba com o interrompimento daquele serzinho, ou ainda na barriga da mamãe. Ou pior, após nascido, nasciturno nos braços da mãe. Aí a dor é mais intensa ainda, não é? Porque a mamãe, ela não só viu pela ultrassom 3D, a mãe já pegou, já saiu, já abraçou, já passou o carinho, mais carinho, afeto, já beijou, já viu a boquinha, o nariz, a boquinha, os olhos, a bochechinha, já deu beijo, já acariciou a cabecinha, o cabelinho, né? Já deu banho, trocou de roupa, luvinha, não é verdade? Tudo cheirando bebê, aquela coisa de Johnsons, né? Fraldinha, essas coisas, alegria, olha como isso mexe. E tudo isso às vezes é tirado pela morte. Uma doença, uma patologia cardíaca que o bebê já tinha, uma pneumonia, enfim. Dá para você tentar entender aonde eu quero chegar? Dá para você se colocar no lugar de uma mãe enlutada? Não, não dá. Não dá, não tem como. Principalmente nós homens. E principalmente você, talvez, muitas vezes, que nunca foi mamãe. Não dá para se colocar no lugar, gente. A dor é muito grande. Muito bem. Porque só quem já engravidou sabe o que é. Principalmente quando a mãe é de primeira viagem.
Mas existem aquelas também que nunca engravidaram, mas que sofrem também a dor de não poder engravidar. É como se essas mulheres também vivessem uma espécie de um luto, porque não conseguem gerar um filho. Olha como isso mexe com a psique da mulher, gente. Essa mãe mental, essa mãe da imaginação, dos sonhos, também sofre muito. Talvez tanto quanto a mãe biológica. Olha. Por fim, ficam os traumas, as sequelas, as estigmas. Estigmas é como se fosse aquelas cicatrizes que nunca fecham, aquela ferida que nunca fecha, não é? Surtos, depressão, e a canalização em outras crianças. Muitas vezes, como vimos aí nas reportagens, muitas mães que perderam a noção da realidade por um quadro bem grave, crônico de depressão, sequestraram crianças, não é? Pegaram crianças de outra família para suplantar, para poder preencher aquele vácuo de não ter tido o filho gerado pelo seu útero. Então, vamos entender o que está acontecendo sobre essa questão de bebê reborn. Já disse que o significado de bebê reborn significa renascido, nascido de novo. É uma técnica, não é? Que consiste em transformar um boneco ou uma boneca comum o mais realista possível. Outra realidade que imita o bebê com detalhes como pele, texturizada, cabelos e olhos e até gestos. Você pode achar isso até um exagero, mas existem hoje impressões em três dimensões, 3D, impressora em 3 dimensões, que através de uma foto do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó ou do seu pet, essa impressora, ela começa a formar com um material específico de silicone ou material próprio dessa impressora, ela começa a formar idêntico, perfeitamente, o rosto do seu avô, da sua avó, da sua mãe. Nós estamos caminhando por uma era em que a foto digital ou as fotografias que você tinha antigamente já não vão servir mais como lembranças, mas sim bonecos, estátuas. Sabe aquelas estátuas engraçadas, bonitinhas lá dos jogadores da seleção brasileira? É mais ou menos aquilo que hoje está, só que hoje com mais detalhes de perfeição, o mais próximo possível da realidade. Você vai poder pegar o seu avô na mão, como um boneco, e aí? É uma imagem, só que agora em estátua, feito pela alta tecnologia da impressora 3D. A foto vai ficar para trás. Momentos também serão ali feitos em silicone pela impressora 3D. Quem nunca pegou uma foto da avó, do avô, da mãe, do papai que se foi, ou do filho, fez um carinho na foto, falou, que saudade de você, mas eu te amo, viu? Eu mesmo, por exemplo, deixa eu pegar aqui, olha, eu mesmo, com o meu desenho, né? Eu tenho aqui, opa, deixa eu tirar aqui comercial.
Ó, eu mesmo, né? Quando eu olho esse retrato que eu fiz com o lápis, fui eu que fiz. Esse retrato aqui é a mãe, é a minha mãe. A mãe que Deus me deu. Ela já não está mais entre nós, tá? Mas esse aqui é o retrato que é minha mãe, que eu fiz da minha mãe. Se eu pegar uma impressora 3D, eu também vou conseguir ter um retrato dela perfeito, a foto dela. É uma questão de troca de afeto, de carinho, de lembrança, de memória boa. Mas esse assunto vai começar a ficar um pouquinho mais, não vou dizer pesado, não é? Porque existe a indústria capitalista por trás disso. E a indústria capitalista, ela não quer saber até onde ela pode especular as fronteiras da sua psique, da sua mente, da sua alma. A indústria, ela não está nem aí. Quanto mais ela sensibilizar você, convencer você, viciar você, que você tem que pagar, é assim que funciona e dane-se a sua alma. E nós não queremos que você e a sua alma se perca em bonecos, em bonecos. Ok? Vamos lá. A Anny está dizendo que é um absurdo. Eu também concordo que é um absurdo, mas vamos ver aqui. Vamos lá. Esse assunto bem delicado, é bem delicado porque já envolve mais crianças, porque ele já não envolve mais as crianças. Quem foi quando criança não teve um sonho de ter uma bonequinha Barbie? Uma boneca para brincar, tal, né? Bom, não envolve mais o mundo das crianças, o mundo lúdico, a imaginação, a infantilidade e nem a indústria machista, sim, desde criança, colocar a mulher no lugar dela, entre aspas, como já desde criancinha, já desenvolver ali aquela inclinação para menina brinca com boneca, né? Justamente cuidar de bebê, mamadeira, trocar fralda, dar um fogãozinho de brinquedo para ela, aquilo outro, já para a mulher ficar presa naquele mundo de doméstica, só dentro de casa, e nunca crescer, ser uma gerente de mercado, de banco, de grandes indústrias, empresas, tal. Você entendeu a pegada? Né? Bom, ou seja, educar a mulher a ser mãe e dona de casa, só isso. Mas o mundo mudou, né? Hoje a mulher, graças a Deus, graças às mentes evoluídas, alcançaram, galgaram lugares e patamares antes outrora ocupados só pelos homens. Crianças, bonecas e adultos. Você vai entender agora o porquê que a indústria de boneco e boneca, de artesãos, ok? E até mesmo com a impressora 3D, está investindo tanto em bonecas e bonecos próximos da realidade, chamados reborn. A tentativa de trazer de volta, de renascer, renascido, talvez aquele bebê que se perdeu. E agora que começa a ficar mais delicado esse assunto. O preço para você ter um boneco desse na sua casa. Olha aqui uma foto, você tira e está no seu celular. Está lá na galeria, você guarda no arquivo. Se você quiser imprimir, você vai lá na loja, imprime. Ou se você tem impressora na sua casa, você imprime quantas você quiser. Não é? O preço que você vai gastar em tinta e tal, não chega nem aos pés, né? De uma folha, de um material melhor. Você tem ali a foto do seu filho, da sua filha, do seu avô, enfim. Agora o preço para cada boneco, os mais baratinhos, tá? Cada boneco reborn sai entre R$300 a R$5.000. Dependendo do nível de realismo desse boneco.
Olha, se o café tá caro, se a cesta básica tá cara, se a carne tá cara, se o ovo tá caro, se o trigo tá caro, a farinha, se as coisas estão caras, a água, a luz, o aluguel, como é que você vai ficar arrumando dinheiro? Hein, mamãe? Vai ficar fazendo empréstimo com a agiota? Vai se quebrar toda? Vai dar sua renda, sua pensão? Vai sacrificar, sufocar o seu companheiro? Além das dívidas que ele tem, vocês dois têm, tá pagando apartamento, tá pagando a casa, para pagar um artesão, para ter um boneco que lembra do seu filho? Ou um boneco que venha suplantar um filho que você nunca teve? Calma, tá calma. Vocês vão ver a surpresa daqui a pouco. 5.000 reais. Há uma passagem nas Escrituras que diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é alimento, naquilo que não é vida? A gente não pode viver somente de alimento de emoções, alimento de sensações de prazer, mas que logo passa, não são reais. Não. Aí vamos descambar para o vício, para a obsessão, com as pessoas têm os seus prazeres ilusórios nas drogas, têm o seu prazer ilusório viciado nos jogos, perdem casa, carro, marido. É um pão podre, é um pão enganoso, venenoso, vai te matando. Você não percebe. Só quando você perdeu tudo. Então toma muito cuidado, viu? Muito bem. A visão do Reborn, né, quando ele foi criado, na verdade, era mais para colecionadores. Não tem mal nenhum você colecionar seus brinquedos, seus bonecos. Eu tenho amigos que colecionam os carrinhos da década de 70, de 80, de 90, os brinquedos, não é? Que gostam, que curtem. Eu também acho legal os carrinhos da Hot Wheels. Não tem problema nenhum. Tem pessoas que colecionam tipos de boneca, a Barbie e outras bonecas. Surgiu bonecos agora, bonecas lindas, né? Aí as bonecas afros, eu acho muito bacana, muito legal. Enfim, são memórias afetivas, mas as bonecas ficam lá, no cantinho delas. Eles não ficam, as pessoas não ficam falando com a boneca, né? Muito bem. A visão Reborn em cada linha de pensamento, filosófico, terapêutico, o luto, religioso. Claro que, como eu disse desde o começo, as dores de uma pessoa que perde um filho, nesse caso, até serve como uma fase, um período de um tratamento paliativo, né, para acalmar um pouco o luto, a depressão, aquela coisa, não é? Até aí tudo bem, como terapêutico, algo de terapia, para amenizar a dor do luto, ok? Agora, e quando o adulto não cresce, ou um distúrbio mental é desenvolvido por essas coisas? O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar em 1 aos Coríntios 13, 11. Nossa, já é meio-dia 25, tem que trabalhar. 1 aos Coríntios 13, 11. Ele escreve algo interessante sobre a idade no papel, no corpo e na mente. Ele vai escrever assim: Rotemi nepios, elaton rosnepios, Ifonon rosnepios, logisomen rosnepios rote gigon. Anekaterge catatonepion. Ou seja, ele está dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Quando cheguei, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ou seja, a fase adulta, desisti das coisas
de menino. É muito importante essa passagem de Paulo, porque nos permite avaliar, não é? No campo da psique, da psicologia, também pessoas que não cresceram ainda para a vida adulta, para a maturidade, não é? Que não desenvolveram uma mentalidade, uma fala, ação correspondente à sua atual idade, ao seu RG. A idade do RG é uma e a idade mental da pessoa é outra. É como se a pessoa parasse no tempo. As mesmas falas, gírias, brincadeiras, músicas, danças, rolês, curtições, etc. Todo mundo avançou, cresceu, evoluiu. Uns se tornaram médicos, advogados, engenheiros, policiais, professores, enfermagem e tal, pais de família. Mas o futuro, ou seja, o fulano, a fulana, não. Ainda continuam com aquela mentalidade ainda, não é? Existem pessoas assim, totalmente dependentes dos pais. São os cangurus que não saíram da bolsa ainda, que nunca esqueceram, deixaram de sair da bolsa da mãe, do colo da mãe. Se bobear, ainda querem mamar na teta da mãe, nos seios da mamãe. Coitada dessa mãe. Ou como aquela espécie de aracnídeo, não é? Que parece muito com o escorpião, mas não é. A mãe os mantém nas costas e percebendo ela que não tem comida, alimento por perto na região onde ela está, para eles não morrerem, ela se permite ser devorada viva por eles. E eles não estão nem aí para a mãe. Eles a devoram viva. Muitas vezes os pais e as mães têm culpa do filho estar com 1,90 m, com 25 anos e ter uma mentalidade de 12, 13, 14 anos. Não trabalha, é formado, mas não trabalha, porque o papai e a mamãe ainda mantêm de casa, dando uma espécie de pensão, uma espécie de mesada. Ele usa o cartão, o carro dos pais, não está nem aí, irresponsável, multas, engravida, não quer assumir. Quantas infantilidades nós temos, né? Mas isso não é o foco dessa mensagem. São os adultos com a síndrome de Peter Pan, nunca envelhecem. Vivem sempre adultos que nunca cresceram, insistem em viver na terra do nunca, como a Sininho e o pozinho mágico, né? A vida é real, ela é boa, mas ela é cruel para quem não se esforça também, para quem não cresce, não busca a sua independência. Ei, mulher, ei, homem, a fase da infância já passou, é hora de crescer. Que história é essa de tratar um boneco e uma boneca como um ser vivo? Que infantilização é essa? O que é a vida para você, minha filha e meu filho? Que desvalorização é essa da vida real? Talvez você precise se tocar, entender o que é a vida. Você está vivo? Você está viva? Imagine você que está se entregando totalmente de cabeça ao mundo dos bebês ou papais reborn. Você está querendo ser pai e mãe de um boneco, de uma boneca. Presta bem atenção nisso. Imagine você, né? Eu vou encerrar daqui a pouquinho, tá? Eu tenho que trabalhar. Opa. Imagine você lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual, com um útero, um ventre de uma mulher maravilhosa, aqui no mundo esperando você. A mãe já escolhida lá por Deus. E de repente, você
todo e toda feliz, para ser gerada naquele útero, naquela mulher maravilhosa. Mas de repente, aquela mulher troca você por um boneco, por uma boneca. Eu não quero ter dor de parto. Não, eu não quero ter. Vou tomar anticoncepcional. Não, eu vou fazer isso. Né? Eu vou operar. E você não vem. Não vem de jeito nenhum. Já parou para pensar nisso? Como seria se nós, do outro lado do mundo, víssemos uma cena dessa? Poxa, ela é tão maravilhosa, eu queria tanto nascer dela, dele. Mas o que aconteceu? Meu querido, o mundo jaz do maligno e todas as gentes que se esquecem de Deus. A ciência se multiplicou e a fé de muitos esfriou. Estou falando isso porque muitas pessoas já optaram por não ter filhos e filhas naturais, oriundos de uma relação homem-mulher, conforme a natureza. Filhos biológicos, consanguíneos. Ou seja, um ser vivo, mesmo com um corpo de carne, osso, coração batendo, pulmões respirando, uma boca que sorri, que chora, que diz mamãe, que diz papai, que diz vovô, que diz vovó, o fenômeno da vida. Aos poucos estamos esquecendo, aos poucos estamos esquecendo. A Ana está participando, é maravilhoso. Eu já vou ler já, Ana. Aos poucos estamos esquecendo de que Deus nos fez bonecos e bonecas do barro, tá? Mas ele não foi um pai reborn. Não. Deus nos fez do barro, perfeitos e perfeitas. Mas não nos deixou inanimados. Não nos deixou sem vida. Ele soprou o fôlego de vida, com sentimentos, pensamentos e crescimento, até envelhecer e voltar para a casa dele. E só envelhecemos porque pecamos, segundo a narrativa bíblica. Desobedecemos, ouvimos a criatura e não o Criador. Vamos ver isso em Bereshit, em Gênesis 2:7. Daqui a pouquinho eu termino. Vai dizer assim lá, não é? Vai ser Adonai Elohim, Gen Agadan, Min Agadamach Afan, vai par Beapaiv, Nishtemat, Chaim Vayerin Hadam, Lenefesh Chaim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Vai par Beapaiv Nishtemar Chaim Vayerin Hadam. Lenefesh Chaim, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem veio a ser alma vivente. Você notou bem a atenção? Prestou bem a atenção e entendeu? Vai a paz, soprou, soprar, assoprar, beapai, narinas, nishema, fôlego de vida, alma, respiração. Ou seja, mesmo o Senhor fazendo eu e você, o homem e a mulher, em seu primeiro estágio, um boneco, ele soprou o fôlego de vida. Como Deus se comunicaria com um boneco? Com uma boneca inanimado, sem vida, sem alma?
E o olho perfeito, um boneco perfeito, real, mas sem vida. Então vamos entender o que está acontecendo sobre essa questão de bebê reborn, não é? A gente vou mostrar um vídeo para vocês agora. Vou mostrar um vídeo para vocês agora. Acompanhe esse vídeo. Depois a gente volta. Eu vou ter que encerrar. Mas hoje, eu prometo que hoje à noite, às 23 horas, eu volto aqui para dar continuação a esse assunto. Mas eu quero que você assista esse vídeo agora, tá bom? Deixa eu achar aqui o vídeo. Vamos lá. Eu aparecer aqui no fundo. Pronto. E eu tenho que achar ele aqui agora. Peraí. Opa. Aqui, ó. Vamos aí, abre pra mim. Olha só que coisa. A gente vai ver essa matéria aqui, tá bom? Deixa eu só virar ela pra lá. Aí. Ô Miriam, fecha essa porta pra mim. Aqui. Aí. Aí. Pronto. Deixa eu só baixar um pouquinho pra você ver com qualidade, tá? Ui. Meu Deus, acho que eu perdi bastante aqui. Rapaz, eu tô muito fraco, não consigo... Aí, perdão, opa, acho que assim já tá bom já, aí, perdão, viu, eu não tenho no estúdio não, quem sabe um dia, vou virar aqui para vocês verem, opa, aqui, não vai pegar as bagunças aí da minha casa, é feio, vamos lá. Preste bem atenção nessa matéria, tá bom? Você vê aqui. Ô Pai amado, ajuda. Aí. Problemas aí psicológicos, emocionais e de depressão. A história parece mentira, mas realmente foi verdade. Dê só uma olhada nisso aqui. Oh, meu I Deus. don't know. Um dia eu vou ter dinheiro para não pagar esse comercial, que só atrapalha. Do que estava envolvendo os bebês reborns. O Emerson Miranda está com a gente direto da Bahia, porque olha só, uma mulher levou um bebê reborn para receber atendimento médico numa unidade de pronto atendimento. Levou a boneca, né, hiperrealista, passou ali por triagem, passou por atendimento, levou, ficou ali esperado para ser atendido. Emerson Miranda conta os detalhes aí da capital baiana desse assunto que está levantando bastante polêmica, e não só aí em Salvador, não, no Brasil todo. Bom dia. Oi Patrícia, oi Cíntia, oi Rodrigo, muito bom dia a vocês, bom dia para todo mundo que acompanha a gente de casa aqui pelo Bora Brasil. Parece até mentira, mas foi verdade. Esse caso aconteceu na cidade de Guanambi, no centro-sul baiano. Uma jovem de 26 anos levou a bebê reborn para a unidade de pronto atendimento da cidade em busca de atendimento. Obviamente, diante dessa situação, a direção negou o atendimento a essa paciente, digamos assim, e pediu para que ela retornasse para casa. O motorista por aplicativo que fez o transporte da casa dela para a unidade de pronto atendimento e depois voltou com essa passageira de volta para casa, não sabia dessa situação, mas depois contou pra gente dizendo que só ficou ali ciente de tudo depois que teve o contato com a família dessa passageira, que disse que sofre com depressão. Disse ainda que essa jovem de 26 anos comprou a boneca na internet há cerca de um mês,
por R$ 2.800. Então veja só, essa jovem de 26 anos comprou essa bebê reborn, sofre aí por problemas psicológicos, emocionais, com depressão também, levou para essa unidade de pronto atendimento. O atendimento obviamente foi negado, repito, e a família confirmou essa informação para a Prefeitura de Guanambi e também para a direção da unidade de pronto atendimento, que ela tem esses problemas aí psicológicos, emocionais e de depressão. A história parece mentira, mas realmente foi verdade e aconteceu aqui na Bahia, viu, Patrícia? Volto com você. Muito obrigado, Emerson, obrigado. Bom, você contou pra gente aí, a gente entendeu, a pessoa tem problema e tal, mas vamos todo mundo botar a cabeça no lugar, né? Porque o hospital não é pra levar boneco. Vou voltar pra cá. Então você viu aí, né? Eu acho uma pena, mas especialistas em lidar com a mente humana, muitas vezes já se perderam. E como diz as escrituras, os homens que querem o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Que chafurda, que afunda o homem na sua perdição. Então hoje o que mais vale é a grana, é o dinheiro. E essas pessoas especialistas, não é? A indústria, vamos colocar a indústria, tipo a indústria farmacêutica, a indústria da beleza, a indústria dos bonecos reborn, dos bonecos, são perversos. São perversos, sim. Porque estão brincando, estão explorando, estão vindo com força, com tudo, sem ter o menor senso, o menor cuidado sobre doentes mentais, sobre as questões de depressão, o desrespeito ao luto. Um boneco nunca vai substituir um bebê que foi embora. Nunca. É mais fácil você procurar tratamento num geneticista e, acima de tudo, buscar a ajuda de Deus, do Espírito Santo, das orações, que o seu filho de verdade, ele vem. Um boneco nunca vai te chamar de mamãe, de papai. Nunca vai chorar, nunca vai sorrir, nunca vai comer a papinha de verdade, o leite não entra, e se entrar vai sair por um buraquinho lá do boneco, não é? Um boneco nunca vai crescer, nunca vai te dar um abraço. Então é hora de colocar a sanidade mental, a saúde mental, procurar ajuda para essas pacientes. Vocês que são artesãos, reborn, vocês precisam voltar a se recompor, a ter escrúpulos, a ter um pouco mais de moral, de decência, de ética e de respeito a essas pessoas. Onde se viu levar um bebê em um hospital, ocupando vaga a tempo do médico, atendimento de uma criança real que está doente? Onde se viu levar um bebê reborn para ser batizado por um padre na Igreja Católica? Estamos perdendo a consciência, a realidade. Estamos nos perdendo nesse mundo. Precisamos voltarmos a nós mesmos, nos voltar a Deus, a família real de verdade. Vem cá, vocês que apareceram na matéria da Rede TV esses dias, na Gazeta, enfim, e casais, não é? E aqui não é uma fala, uma narrativa homofóbica, pelo amor de Deus. Casais homossexuais, né? Do mesmo sexo, homens, que compraram um bebê reborn, não é? O horário, vai lá, toca o horário, troca a fraldinha, e dá o leitinho, papapá, papapá, papá. Ou casais também héteros normais. Não que o outro seja normal, perdão. Casais tradicionais, homem e mulher, e os casais homossexuais, casais, casais héteros, homem e mulher. Vocês já pararam para pensar quantas crianças, bebês, estão na fila da adoção para serem adotados? Para pensar um pouquinho. A família substituiu bebês por pets. Eu amo os pets, gosto dos pets. Aqui tem um gato aqui, que é o gato do meu filho, tá aqui. Que é engraçado pra caramba, não é? E
Já perdi 2 pets maravilhosos, chorei pra caramba. Mas é diferente um gato e um cachorrinho na sua casa, não importa o porte dele, é diferente, é uma alma. Tem sangue, come, bebe, faz xixi, faz cocô, interage, brinca, tem a dinâmica, te protege, te dá carinho, te dá amor. Um boneco não te dá nada, 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 vezes nada. Volta a cabeça no lugar, a sua mente na sua razão. Pelo amor de Deus, gente. Que absurdo é esse? Hã? Isso não é normal, não é legal. Tudo bem, você curte, pode curtir, né? Com uma coleção, tá? Que bonitinho a bebê, tal. Mas você substituir um bebê, você começar a falar com um boneco como se fosse um bebê, gente, a coisa é séria. O Ministério da Saúde precisa entrar com providência sobre isso. A Associação de Psicólogos e Psiquiatras devem se manifestar. Porque daqui a pouco vai fazer reborn de pet, de cachorro, de gato, de papagaio, de vaca, de boi, de galinha, de pato. Não vai ter mais animais no mundo. Não haverá mais seres vivos no mundo. Não haverá mais a dinâmica da alma, a animosidade da vida no mundo. E aí? Seremos um mundo de ciborgues? Um mundo de robôs? É preciso ter cautela e cuidado e abrir os olhos para isso. Você que está indo nessa onda de boneco reborn, pelo amor de Deus, volte à sua humanidade. Você não foi feito, né, por um artesão qualquer. Não. Você foi feito pelo maior artesão, o maior artista, chamado Pai do Céu, Adonai, o Senhor. Ele soprou e te deu o fôlego da vida para você viver. Essa parece que é a síndrome do vovô Gepeto, a síndrome do boneco Pinóquio. Pelo amor de Deus, gente, não vai acontecer de uma fada madrinha vir jogar um pó e ele criar vida, carne, sangue, como na Disney, como lá do Pinóquio. Vamos voltar para a nossa realidade. Vamos viver a vida de verdade. Hã? Olha, às 23h30 eu volto aqui na segunda parte desse assunto e nós vamos falar o que Yeshua disse, com base na palavra de Daniel, na profecia de Daniel, e como que Paulo arremata tudo isso de forma maravilhosa, profunda e muito bem fundamentada nas Escrituras. Você vai ficar de boca aberta. Não caia nessa, não. Com todo cuidado. Você que crê em Deus, que acredita na espiritualidade, isso não está legal. Isso não faz bem. Não vou falar que é demoníaco, que é satânico, nada disso. Isso não tem nada a ver. Mas isso não é normal. Tá bom? Até às 23h30 de hoje. E a Anne está escrevendo aí Apocalipse. Pode ser mesmo, eu não duvido não. Obrigado, Anne, pela sua participação, tá bom? Obrigado pela sua manifestação aí. E compartilha aí nos seus grupos, Anne, das mulheres, das famílias do Rio de Janeiro, do Facebook. Enfim, você que está me vendo e me assistindo agora, eu vou terminar agora, você compartilha nos grupos, porque o Facebook está me podando. Não deixa eu compartilhar mais, tá? E, enfim, depois eu vou colocar no YouTube também. Mas vamos falar sobre isso mais uma vez hoje à noite, a segunda parte. Bonecos reborns versus órfãos. O efeito é efeito Pinóquio, efeito Gepeto, né? Isso é só na Disney, só nos contos da Disney, tá? O mundo real é outra coisa. Existem milhares e centenas de crianças querendo o seu carinho, seu afeto, seu amor, sua casa. Querendo um lar, um coração, comida, água, roupa, uma caminha para dormir. E você está trocando a vida por boneco. Que retrocesso. Com todo respeito. Que coisa ridícula. Que coisa absurda. Até as 23h30. Obrigado, Anne. Obrigado, Miriam. E os demais que vão assistir daqui a pouco.